Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Mega Super Ultra Encontro, não é isso? Estávamos na aula passada falando sobre república oligárquica, correto? Estávamos analisando os primeiros governos oligárquicos. E estávamos na aula passada, analisando o governo de Prudente de Moraes, analisamos o governo de Campos Salles, estávamos analisando o governo de Rodrigues Alves, correto? E analisamos toda essa questão dos principais acontecimentos, mas um ficou em extrema evidência. Professor, mas que assunto do governo de Rodrigues Alves ficou em evidência? Foi nada mais, nada menos do que a lendária revolta da vacina. Ela aconteceu no governo de Rodrigues Alves. Nós temos aqui um momento do Rio de Janeiro, que era foco de epidemias. Que tipo de epidemias eram essas? Febre amarela, viu, gente? E ainda hoje é um calo, gente? É uma pedra no sapato do governo brasileiro. Nós tínhamos a peste bubônica, não é isso, gente? Nós tínhamos a varíola. E com todos esses problemas, o Rodrigues Alves chama o médico sanitarista Oswaldo Cruz. A bem verdade, gente, é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, chama o então Rodrigues Alves para se tornar diretor de saúde pública. E aí, professor, vão acontecer inúmeras revoltas da população, porque eles não vão entender o motivo da vacinação obrigatória. Mas o governo federal também errou por não ter adotado medidas que informasse a população sobre os benefícios da vacina. Então, a gente até achou que a vacina tinha como objetivo não curar, mas matá-los. Porque, em meio a esses problemas, estava sendo imposto o bota abaixo, onde prédios antigos, onde cortiços estavam sendo derrubados. Eram locais onde a população pobre morava e, geralmente, quando aconteciam essas demolições, não havia uma indenização. Por isso também ocasionou revoltas. Mas eu prometo a vocês falar de forma bem mais aprofundada lá na frente sobre a revolta da vacina. Show de bola! Vamos agora para o governo de Afonso Pena. Show de bola? Pessoal, quando a gente fala de governo de Afonso Pena, que vai governar de 1906 até 1909. Professor, ele não vai conseguir, gente, terminar o seu mandato. Nesse tempo, as pessoas faleciam de um mal súbito. Poderia ser um problema cardíaco ou algo do tipo. Sendo assim, gente, ele não termina o seu mandato. Mas vamos à frente. O que Afonso Pena fez de importante? Quais são as principais medidas adotadas? Pessoal, como sempre, a política de valorização do café. Política do café com leite, como vocês já viram anteriormente, já conhecem. Política do café com leite era quando, gente, São Paulo e Minas Gerais eram favorecidos pelo governo federal, porque eles sustentavam o presidente de acordo com seus interesses. E o governo federal, para ajudar os cafeicultores, assume as dívidas e a responsabilidade pela política de valorização do café. E justamente para que isso acontecesse, novos empréstimos, gente, foram obtidos junto aos bancos ingleses. Aproximadamente cerca de 15 milhões de libras esterlinas. Professor, um valor bastante, extremamente acentuado isso. Volto a repetir. Em todos esses governos, qualquer unha encravada ou problema do mais simples que fosse, sempre eles recorriam a empréstimos no exterior. O governo de Afonso Pena, gente, foi um governo que estimulou a imigração. Inclusive, o lema do seu governo era governar é povoar. E muito interessante uma passagem do governo do Afonso Pena, que se esse projeto tivesse tido mais investimento dos governos posteriores, talvez o Brasil estivesse numa situação econômica muito superior. Ele realizou inúmeros investimentos, melhorou a rede ferroviária,
melhorou, né, gente, as instalações portuárias. Muito importante esse contexto. E, né, gente, além de comprar novos navios para a Armada Brasileira. São aí, né, gente, medidas importantes adotadas no governo de Afonso Pena. Show de bola, posso ir à frente. Pessoal, foi também no governo do Afonso Pena que ocorreu a criação da Confederação Operária Brasileira. Por volta, né, gente, de 1906, ela começa a ser instalada já no governo de Rodrigo, ela começa a ser instalada aqui no governo de Rodrigues Alves, perdão, no governo de Afonso Pena, e ela vai ser, né, gente, organizada pela iniciativa dos sindicatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. E é importante a gente destacar qual a função dos sindicatos. É uma organização, né, gente, que vão juntar agentes comuns de determinadas profissões. Por exemplo, nós temos sindicatos professores, nós temos sindicatos médicos, nós temos sindicato dos operários. E esse sindicato ele vai lutar como? Como no sistema capitalista o operariado, o proletariado, aquele que vende a sua mão de obra em troca de um salário, ele é menos poderoso dentro do contexto econômico, porque eles separados, eles se tornam fracos, mas a união deles torna-os muito mais fortes. Então eles começaram a realizar mobilizações operárias e executando diversas greves. Professor, mas qual seria a essência dessas greves? É o contexto comum e normal de todas. Sempre pedindo melhorias salariais, sempre pedindo redução de jornada de trabalho e melhores condições de trabalho. Show de bola? Então, gente, analisamos aí o contexto do governo de Afonso Pena. O próximo governo é o governo de Nilo Peçanha. Vai governar, né, gente? Vai terminar o mandato aí. E a grande importância do governo do Nilo Peçanha vai ser justamente a organização de novas eleições. É esse, né, gente, o contexto mais importante aí do governo do Nilo. Ele era São Paulo, não é isso, gente? Ele era carioca, mas foi indicado por São Paulo. Ele realizou investimentos no serviço de proteção ao índio. Inclusive, dentro desse contexto, não conhecia a persona, na figura de Marechal Cândido Rondon, um dos primeiros desbravadores da região norte, um dos primeiros caras a conseguir, né, gente, realizar incursões frente a tribos indígenas e trazer, né, gente, benefícios a essas tribos. Também houve a organização do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. E houve, né, gente, no governo dele, como eu falei para vocês, a luta pela sucessão presidencial. Foi um momento, né, em que a política do café com leite esteve extremamente ameaçada. Mas, professor, como assim? Por quê? Porque São Paulo queria um determinado candidato, Minas Gerais queria outro candidato. E aí eles encontraram, né, gente, eles entraram numa desunião. Por exemplo, né, gente, São Paulo vai apoiar Rui Barbosa, né, gente? Inclusive, nós vamos ter, dentro desse contexto, a campanha civilista. Professor, o que foi a campanha civilista? Era uma briga, né, gente, que propunha reformas na Constituição. E entre essas reformas estava o voto secreto. Professor, mas por que São Paulo não queria o candidato de Minas Gerais? Porque o Hermes da Fonseca era sobrinho do velho, né, gente, conhecido Marechal Deodoro da Fonseca. E, de certa forma, os cafeicultores, eles temiam um governo militar. Então, por conta disso, né, gente, houve uma ameaça à política do café com leite. E o Hermes da Fonseca, né, gente, ele mesmo dando continuidade à política anterior das oligarquias conservadoras, ele era mal visto dentro do contexto por ser um governo que militar. Mas, né, gente, vocês sabem que o governo, a máquina administrativa do governo, do poder central, ela tem um grande, um imenso, um enorme poder. E veja bem o que vai acontecer no contexto dessa eleição.
A vitória vai ficar com o militar Hermes da Fonseca. Professor, então quer dizer que Hermes da Fonseca vai ser o candidato vitorioso dentro desse contexto? Vai. E vai governar, né, gente, de 1910 a 1914. Então, professor, Minas Gerais saiu vitoriosa dentro desse contexto. E isso, claro, né, gente, criou uma crise oligárquica entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, professor, o que vai acontecer? O Hermes da Fonseca, ele vai adotar uma política chamada de política das salvações. Professor, o que seria essa política das salvações? Seria uma política de intervenção nos estados. Professor, mas como assim? Ele que tinha como objetivo derrubar as oligarquias estaduais, aquelas extremamente fortalecidas com a política dos governadores, instalada por Campos Salles. E lógico, né, gente? Se ele queria derrubar essas oligarquias estaduais, é claro, é lógico que ele queria fortalecer o poder central. Professor, isso vai ter como resultado muitos conflitos armados, sem sombra de dúvidas. A política das salvações, ela resultou na troca dos governadores do Nordeste que apoiaram Rui Barbosa, principalmente quem? A Bahia. O grande objetivo da política das salvações era eliminar a corrupção. Gente, é um problema, né? Porque até hoje nós sofremos com essa mazela. Ele tinha como objetivo salvar a pureza das instituições republicanas. Sonho de uma noite de verão. Show. E, né, gente, embora a política das salvações tivesse a melhor intenção possível, conservaram-se as desigualdades em várias regiões do país. E isso resultava em várias o quê? Revoltas. Inclusive, gente, revoltas como a que aconteceu do padre Cícero Romão Batista, que ele não vai aceitar a troca, né, gente, da família oligárquica dos Alcioli, do comando e do poder. E isso vai resultar em revoltas. Estou te dando um exemplo do que aconteceu aqui no Nordeste, mas vão acontecer revoltas em vários lugares do país. Outra questão importante, né? Sempre a financeira, no governo de Hermes da Fonseca. Nós vamos ter, né, gente, o segundo Fundilohan, Plano de Saneamento Econômico, né, gente? O primeiro deles foi adotado no governo de Campos Salles. E o segundo Fundilohan também vai ser batizado, né, gente? Vai ser, de certa forma, vai ter como objetivo pegar empréstimos no exterior e vai pegar uma bagatela de aproximadamente 15 milhões de libras esterlinas. Professor, dos banqueiros ingleses, claro, libras esterlinas. Nos mesmos moldes do primeiro modelo? Sim. Os banqueiros ingleses adoravam isso, porque os seus lucros eram imensos. Eram lucros que realmente valeriam a pena. Pessoal, foi um mega prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Show!